já fiz um vídeo falando sobre por que eu acho o Doutor Destino simplesmente o melhor vilão da Marvel. E no vídeo de hoje, o que eu vou fazer vai ser indicar para você algumas obras que podem provar este argumento. O que o Doutor Destino fez, como é o pensamento dele, as reviravoltas que ele já fez no momento em que ele derrotou o Quarteto Fantástico, e tudo isso você vai ver aqui neste vídeo com recomendações, e o que tiver disponível ainda eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de já deixar seu like e se inscrever aqui no canal, cara, porque isso é muito importante aqui para manter esse projeto Nexus Nerd. E também, além das recomendações que eu vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo, aproveite também, se você for fazer suas compras na Amazon ou no Mercado Livre, faça através dos nossos links, porque você ajuda bastante. Você vai ajudar com uma pequena comissão aqui, e isso é de grande ajuda. E detalhe que você não paga nem um centavo a mais. Se você vai pagar R$20 em algo que você quer comprar, se você for pelo link você vai pagar os mesmos R$20, só que a diferença é que vai vir uma pequena comissão aqui pro canal, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação para os vídeos, que algumas indicações provavelmente vocês já sabem o que vai ser, algumas elas estão ainda em publicação, não vou ter uma ordem certa, né, na verdade, de indicação, mas isso vai ser interessante e vocês vão poder ver ao longo do vídeo. O primeiro que eu recomendaria, mas isso aqui, esse na verdade eu diria que ele não é essencial para você conhecer o personagem, é só porque tem a primeira aparição dele, que seria aqui na coleção clássica Marvel, no volume 2, isso aqui da primeira temporada, tá? E detalhe que essa história, ela também saiu na edição definitiva do Quarteto Fantástico logo no volume 1. Porque isso aqui é nada mais nada menos do que a primeira aparição do Doutor Destino. Ele aparece aqui lá pela edição número 5 e ele já aparece mostrando quem ele é e toda aquela confusão e o porquê que ele quer derrotar o Quarteto Fantástico. Essa aqui eu recomendo mesmo caso você queira ter a curiosidade de saber quem que é o Doutor Destino, qual foi a primeira aparição dele. Detalhe, é uma história bem bacaninha até. Aí a gente tem o quadrinho que tem a origem do Doutor Destino, que é os Livros do Destino, que é escrito pelo Ed Brubaker. Esse quadrinho eu usei muito para me basear no vídeo em que eu fiz sobre a origem do Doutor Destino. Claro que eu acrescentei algumas outras coisas que tem. E, cara, é um quadrinho assim, tipo, bem bacana. E para quem não gosta da pessoa que tem o ego lá em cima, então não vai gostar desse quadrinho, porque o Doutor Destino ele tem um ego gigante, escrito pelo Ed Brubaker e desenhos do Pablo Raimondi. Cara, é muito bacana. Eu lembro que essa época a Panini lançava, né, esses encadernados que era de vilões, que tinham vários deles, né, e o Doutor Destino é um dos melhores, cara. Não porque eu gosto do personagem, mas ele realmente é um dos melhores. Pra quem não sabe, o Doutor Destino, ele foi uma pessoa que ajudou a Susan no parto quando ela estava tendo a Valéria. E das condições do Victor para ajudar a Susan nesse parto fosse que ele pudesse ser o padrinho da Valéria e que ele escolhesse o nome dela. E aí, o que acontece é que desde então a gente sempre vê que a Valéria ela tem um bom relacionamento com o Victor Von Doom. Ela não gosta da briga que o Victor Von Doom tem com os pais dela, tem com o Quarteto Fantástico. E é muito interessante que esse tipo de relacionamento é explorado nesse quadrinho aqui, que se chama Destino, pelo Jonathan Hickman. Esse aqui foi lançado acho que no ano passado, se eu não me engano. E aqui nessa história conta em um momento em que o Galactus ele se tornou mega poderoso, ele simplesmente destruiu a Terra, destruiu todos os heróis, e o Doutor Destino ele tentou enfrentar o Galactus, só que ele não conseguiu, ele falhou. Só que a Valéria sabia que o Doutor Destino estava vivo e ela foi lá e misturou várias tecnologias com magia e tudo mais para criar uma super armadura para o Destino enfrentar o Galactus. Cara, é uma história curta, uma história muito bacana, mas que ao mesmo tempo explora bem o relacionamento do Victor Von Doom com a Valéria. E detalhe, cara, é Jonathan Hickman. Se você pegar um panfleto na rua e esse panfleto estiver escrito Jonathan Hickman, leia, porque você não vai se arrepender. Um quadrinho que eu sempre estou indicando
aqui para vocês, não só que ele não é só do Doutor Destino, mas é do Quarteto Fantástico em si, que é Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4, escrito pelo Grant Morrison. Então, o Doutor Destino ele simplesmente aprisiona o Quarteto Fantástico, cada um aprisiona dentro de suas mentes, cada um tem o seu próprio pesadelo. E é interessante que ele trata isso como um jogo de xadrez. Então aqui a gente consegue ver um pouquinho mais sobre a inteligência do Victor Von Doom, como que a mente dele funciona. E é claro, as parcerias em que ele acaba fazendo e que muitas vezes ele pode acabar enganando o seu parceiro. Aí falando sobre a Valeria Richards, a gente tem aqui Quarteto Fantástico Inconcebível, que esse aqui eu fiz resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, que simplesmente o Dr. Estranho ele adquire mais poder, a gente entende quem que é a Valéria que passou na vida dele, que era uma pessoa que ele amava muito, e como a Valéria do Reed Richards e da Susan vai entrar aqui nessa história, cara, é uma história fantástica, cara, muito bacana. Essa fase do Mark Waid em si, do Quarteto Fantástico, é muito boa, tanto que ele veio na Comic Con esse ano, cara, esse aqui é um forte candidato para ir lá na Comic Con junto comigo. Aí, é claro, eu não poderia deixar de indicar a história que vai ser baseada no filme, né, que seria Guerras Secretas. A gente tem aqui o momento em que o Destino ele vira o Deus, cria o próprio mundo bélico, e eu sei, eu vou ter que fazer resenha de algum dia aqui dessa história e mostrar para vocês o quão fantástica ela é, cara. E mais uma vez, Jonathan Hickman, então simplesmente ela não tem erro. Essa história eu fiz resenha, mas eu confesso que eu não sei se esse vídeo vai primeiro ou se o vídeo da resenha vai primeiro, né, que seria Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento, que no vídeo em que eu gravei, em que eu falei sobre, eu disse que é a melhor história sobre o Doutor Estranho e a melhor história sobre o Doutor Destino também, uma história em que ele vai pro inferno para ele resgatar a alma da mãe dele. Cara, é uma história muito significativa para os dois personagens, tanto pro Doutor Estranho quanto pro Doutor Destino, e que no final ela tem um duplo sentido, assim, tipo, muito bacana mesmo. Se eu já tiver postado a resenha, então ela vai estar aqui em cima nos cards. Por fim, essa minissérie mais recente, cara, não tô vendo muita gente comentando, mas eu simplesmente tô amando essa série, que é Um Mundo Sob Destino. Basicamente, o Doutor Destino ele virou o Mago Supremo da Terra, e simplesmente as pessoas estão apoiando o Doutor Destino, e os Vingadores e os outros super-heróis, eles não entendem o que está acontecendo, por que o Destino ele tá desse jeito, por que ele tá bonzinho. Eles estão achando que o Destino tá fazendo uma lavagem cerebral em todo mundo, e só que, cara, a gente descobre que na verdade não é nada disso. As pessoas elas realmente estão apoiando o Doutor Destino. É a fase escrita pelo Ryan North. Eu só tenho aqui os 3 primeiros volumes, mas atualmente ela já tá no volume 7, então eu preciso correr atrás e, cara, vale muito a pena mesmo. Também tem a história que essa aqui eu não tenho, mas eu acho que a Panini ela vai acabar publicando, eu acho, tá? Não tenho certeza absoluta, que seria o Infame Homem de Ferro, que é simplesmente a história onde o Doutor Destino ele assume o manto de Homem de Ferro. E aí a gente vê as questões do Doutor Destino dele tentando ser um super-herói, porque ele simplesmente ele quer se redimir do que ele fez lá em Guerras Secretas. Cara, é uma história muito bacana, escrita pelo Brian Michael Bendis, e é uma história curtinha, tanto que eu acho que se a Panini fosse lançar, ela provavelmente seria em um encadernado só. Tem também uma história que ela saiu recentemente, na verdade ela saiu este mês, que foi a história do Doutor Destino 2099. Cara, essa história eu tenho muita curiosidade para ler, não vou poder indicar ela para vocês, porque eu não sei se ela é boa, se ela é ruim, mas se tratando de uma história que vem dos anos 90 e do universo 2099 que fez bastante sucesso, acredito que seja uma história boa, mas isso só lendo para saber. Claro que quando eu adquirir ela eu vou trazer ela aqui para vocês, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só reforçando os recados, se você não é inscrito, se inscreva aqui neste canal, ajude aqui o projeto do Nexus Nerd a gente alcançar cada vez mais pessoas e compartilhar essa exploração de universo que a gente está fazendo ultimamente, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!